Queridos irmãos, nessa sexta-feira, dia 23 de setembro, celebramos um santo muito importante, São Pio, muito difamado, muito caluniado, até dentro das altas esferas da igreja, mas que com muita humildade resistiu a todos esses combates e depois se manifestou, foi manifestado, foi declarado um grande santo. Então, para todos aqueles que estão nesse processo de santificação, coragem, não se desanimem face às adversidades, face às contradições, face até às calúnias, mas sejamos firmes na fé, humildes nessa vivência do Evangelho e confiantes que o Senhor fará tudo o que é bom para as nossas almas. O número 308 do nosso livro de vida hoje nos faz refletir sobre o moderador geral vigilante sobre o conjunto da comunidade. Não se trata de um simples vigia, mas de alguém que vigia sobre uma sentinela. Duas condições exigentes são sublinhadas: dar um bom testemunho no interior da comunidade e dar um bom testemunho no exterior, nesta vigilância sobre si mesmo e na maturidade. O moderador geral tem a responsabilidade sobre as necessidades das casas e das missões, assim como dos serviços gerais. Ele é vigilante sobre tudo o que favorece o crescimento e a harmonia do conjunto, buscando as soluções apropriadas para resolver as dificuldades. Ele é vigilante sobre tudo que se comunica na comunidade, de uma casa a outra, as informações, os conselhos, as retificações, e ele vigia essa comunicação como um serviço de unidade do corpo comunitário. Ele também exerce o seu ministério por meio de visitas pastorais que faz regularmente em cada uma das suas casas e missões. E não há um ritmo definido a princípio. Assim, o moderador pode se deixar guiar pelos chamados do Espírito e pelas necessidades particulares e pontuais das casas e das missões. O moderador vigia sobre o conjunto do corpo comunitário e sobre cada um dos seus membros, por isso mantém um laço particular com cada guardião. E o conjunto dos pastores forma o Conselho dos Pastores, também chamado o Conselho dos Guardiões. É bonito ver esse papel de sentinela, aquela pessoa que não é um vigia para denunciar ou acusar ou cobrar, mas é alguém que está na brecha para exercer um papel de vigilância, de proteção. É também alguém que vigia e protege cada um, mas também as estruturas, as instâncias da comunidade, como as casas, as missões, os serviços gerais. Ele também é aquele que se preocupa com comunicar internamente e também externamente com os bispos, com as autoridades, aquilo que deve ser comunicado. E por isso ele deve dar um bom testemunho, tanto dentro como fora, mas é interessante ver, não há um ritmo definido a princípio, pois o moderador pode se deixar guiar pelos chamados do Espírito e pelas necessidades pontuais e particulares de cada missão. Por isso ele deve viajar e em breve preparo essa viagem para os países da Europa, preparo essa viagem para Moçambique também. Então, o moderador está a serviço de todas as casas e por isso deve conduzir-se ao serviço de todas as realidades. Eclesiástico 3, 1 a 11, há um tempo para tudo, há um tempo e um propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo para jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga? Observa a tarefa que Deus deu aos seus homens para que dela se ocupem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o conjunto do tempo, sem que o homem possa atinar com a obra de Deus, que Deus realiza desde o princípio até o fim. Bonito perceber essa grandeza do mistério do tempo, em que há um tempo para cada coisa, e justamente a graça do discernimento é a graça desse tempo ajustado à vontade de Deus em cada momento. Nessa novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele convida a participar todas as noites
teremos uma pregação ao vivo, dado por um dos membros da nossa comunidade, e vamos suplicar durante 9 noites um derramamento das graças do Espírito Santo sobre todas as nossas casas, graças como pétalas de rosa, como Santa Teresinha prometia, mas justamente pensamos nesse ano, de modo particular, já seguindo essas catequeses do Santo Padre, a graça do discernimento. Salmo 143, bendito seja o Senhor, o meu rochedo, meu amor, minha fortaleza, minha torre forte, meu libertador, o escudo em que me abrigo. O Senhor, que é o homem, para que o conheças, o filho do mortal, que o consideres. O homem é como um sopro, seus dias, como a sombra que passa. Então, o Senhor é esse forte, essa fortaleza forte, esse abrigo, mas também é o nosso amor. Quer dizer que é uma proteção, é um rochedo, mas é também o amor das nossas vidas. E por causa desse amor, aprendemos a discernir o seu desejo em nossas vidas. Deixamos também tudo que era projeto pessoal em favor desse chamado de amor que Jesus faz repousar em nossas vidas, mas não é um chamado uma vez por todas, mas é um chamado que cada dia deve ser discernido na concretude da nossa resposta. O que é que Deus me chama hoje a viver para lhe provar o meu amor, para provar a minha adesão, o meu consentimento ao seu chamado? Lucas 9, certo dia Jesus orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? E eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. E ele replicou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de anunciar isto a alguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Esta palavra muito contundente de Jesus para os seus discípulos e para vocês, que dizeis que eu sou? A multidão vai dizer uma série de coisas, mas você que me conhece, não de ouvir falar, você, quem diz que eu sou? E aí, surpreendentemente, Jesus vai anunciar a sua paixão. Nós queremos um Senhor, um Salvador, que não passe pela cruz, nós queríamos alguém que fosse gloriosamente acolhido por todos, reconhecido, inclusive pelas autoridades eclesiásticas, e o Senhor vai nos dizer que não, ele vai ser esse servo sofredor, humilhado, desprezado por todos, inclusive pelas autoridades eclesiásticas. Aceitar viver isso como discípulo de Cristo é a qualidade dos santos. São Pio foi criticado, blasfemado, caluniado justamente nos seus grandes carismas, que eram a pureza, que eram a castidade, que era o amor e o serviço aos pobres, que era a obediência, que era a sua pobreza. Foi criticado, caluniado por todos, inclusive pelas autoridades eclesiásticas, mas na sua fortaleza de humildade, nessa sua grande fortaleza de aceitar se unir a Jesus, e ele carregava os estigmas. Foi bonito perceber que foi, no fim, abrasado pelo amor de Deus, foi aceitando todos os sofrimentos, todas as humilhações, todos os horrores, inclusive no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, e ele se sente interpelado para justamente fazer com os seus filhos espirituais essa construção desse esse hospital, e ele percebeu que todas as calúnias, tudo o que ele vivia era um meio de salvar almas. Tudo suportar pela salvação das almas. Insultos, calúnias, foi investigado, foi proibido de celebrar missas para os fiéis, e mesmo os médicos não entendiam o que eram aquelas misteriosas chagas. Por isso, São Pio pode nos ensinar sobre o apostolado da cruz, e ele foi justamente beatificado e canonizado pelo Papa João Paulo II, dizendo essa frase, repetindo essa frase que dizia: ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos a entrar. Padre Pio, rogai por nós.